Está no ar a quarta temporada do Segundamente, porque primeiramente fora Bolsonaro. Este é o nosso segundo programa sobre as eleições de 2022. Contamos com a participação da advogada especialista em direito eleitoral Ana Raquel Gomes. No primeiro episódio, falamos sobre registro de candidatura e cotas de gênero, e hoje vamos falar do financiamento de campanha. Boa noite, Ana Raquel, que bom ter você aqui de volta. Ana, diga para a gente o que é financiamento de campanha. Boa noite, Maiane, tudo bem? Boa noite a todos aqui. Então, primeiramente, fora Bolsonaro. Segundamente, vamos falar então de financiamento, né, das campanhas eleitorais. Bom, o financiamento eleitoral, ele hoje é totalmente público. Vou falar rapidamente aqui de alguns pontos técnicos, né? Mas hoje ele é público e provém, então, tanto de recursos que são provenientes de dotações orçamentárias da União, de multas, de penalidades pecuniárias de natureza eleitoral, então aquelas multas eleitorais que o eleitor recebe ou que algum candidato ou candidata precisa devolver, né, por conta de uma prestação que foi julgada desaprovada ou não aprovada, às vezes tem uma aplicação de multa. Todos esses recursos, eles compõem, por exemplo, o fundo eleitoral. E com a proibição do financiamento privado, o STF, né, a gente já sabe, determinou que não era mais permitido haver financiamento de campanhas eleitorais por meio de empresas. Então, a partir do momento em que houve essa proibição do financiamento privado, o Congresso aprovou a criação do fundo eleitoral que hoje a gente conhece como FEFEC, né? E o FEFEC, ele é definido pela Lei Orçamentária Anual e transferido pelo Tesouro Nacional para o TSE. E depois isso é definida a distribuição desse recurso aí proveniente do FEFEC, que é o Fundo Eleitoral ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, a gente tem esses fundos e a gente tem também as doações que podem ser feitas para os candidatos, para as candidatas, por meio de pessoas físicas que podem doar de duas formas. Podem doar em recurso até 10% daquilo que declararam no imposto de renda no exercício anterior, ou quem não declara imposto de renda pode doar até R$ 1.064,10. Existe também uma outra forma de doação, né, para as campanhas, que é através de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então, por exemplo, eu, né, Ana Raquel, decido que vou doar a minha casa para ser o comitê eleitoral de alguma candidata às eleições deste ano. Então, eu posso fazer essa doação. Eu posso doar também meu serviço. Então, observando aí os limites, obviamente. E o próprio candidato ou a própria candidata também pode doar para si e para outros candidatos, observado o quê? O limite de gastos. Então, a gente, todo ano de eleição, o TSE, ele fixa um limite de gastos para cada campanha. Então, o candidato ou a candidata pode doar até para si ou para outros candidatos, até 10% desse limite de gastos. Por exemplo, esse ano o deputado estadual pode gastar em sua campanha, aqui em Goiás, em torno de 1.270 alguma coisa, 73 ou 76, se não me engano.
O candidato pode doar para a sua própria campanha 127, alguma coisa assim. Então, essas são as formas. A pessoa física, inclusive, pode doar através da vaquinha virtual, né? Também observado os 10%. E existe uma outra forma de arrecadar dinheiro para as campanhas, que é através de eventos de arrecadação, que são jantares, almoços que podem ser feitos, aqueles shows onde são cobradas, não showmício, né, mas apresentação artística onde é cobrada a entrada, e essa entrada é destinada para determinado candidato ou candidata. E também venda, né, por exemplo, camiseta está permitida à venda. Então, essas são algumas das formas de financiamento de campanha, de se arrecadar o dinheiro para, então, viabilizar as campanhas eleitorais. E aí, só para deixar claro, Maiane, o fundo partidário, ele, em regra, ele era voltado exclusivamente ao financiamento de campanhas eleitorais. Aliás, desculpa, o fundo partidário, ele era destinado à manutenção dos partidos, e ele é distribuído mensalmente. Então, inicialmente, ele era voltado para custear despesas cotidianas das legendas, pagamento de luz, água, aluguel, salário de funcionários, etc. Em 2019, teve uma mini reforma eleitoral que aprovou que o fundo partidário ele fosse utilizado também para impulsionamento de conteúdo na internet, compra de passagens aéreas para não filiados e a contratação de advogados e contadores. E aí, como eu disse, o fundo eleitoral é formado por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades pecuniárias de natureza eleitoral, doações de pessoas físicas e tal. Já o FEFEC, que é aquele que foi criado a partir da proibição do financiamento privado e que ele é composto, né, ele é definido pela lei orçamentária anual e é transferido pelo Tesouro Nacional ao TSE, ele é exclusivamente, totalmente exclusivo para financiamento das campanhas eleitorais, e ele é distribuído somente no ano das eleições. E ele é distribuído de que forma? 2% desse fundo, ele é distribuído igualmente entre todos os partidos, 35% é dividido entre aqueles que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, e aí considera-se a proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 48% desse fundo é dividido entre as siglas, na proporção do número de representantes na Câmara, considerando as legendas dos titulares, e 15% é dividido entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as siglas dos titulares. Então, tem que ser observado essas regrinhas na distribuição desse fundo, que é esse fundão eleitoral aí de 5 bilhões, que todo mundo ficou um pouco escandalizado com esse valor, né? Mas, enfim, passou a aprovação desse montante aí, e aí tem que ser observado esses percentuais para a distribuição desse fundo. E aí, se todos os recursos do fundo, do FEFEC, não forem utilizados, eles têm que ser devolvidos, as campanhas têm que devolver para o Tesouro Nacional de maneira integral. Se houve um repasse do FEFEC para uma determinada campanha e não se utilizou todo esse valor, tem que ser gerado uma GRU para devolver esse valor para o Tesouro Nacional, né? E isso tem que constar na prestação de contas. O fundo partidário, se ele não for todo utilizado nas campanhas, cada campanha tem que devolver para os partidos.
Entendi, Ana. E muito obrigada aí pela explanação inicial, né? E neste ano, esse fundo, né? Quais que são as regras para quem tá nos assistindo, né? Que está sendo candidata nessa eleição ou candidato para ter acesso ao recurso, né? Então, é da seguinte forma: o FEFEC, ele, desde que o TSE ele fixa, então, ele sabe o valor, recebe esse valor do Tesouro Nacional, ele oficia os partidos para que os partidos eles fixem, então, as suas distribuições, porque essa questão de repasse do nacional para os estaduais e dos estaduais para os municipais, isso é um critério interno, só que isso tem que ser informado ao TSE. Ana, até assim, por exemplo, eu tenho visto assim alguns grupos, né, de apoio a mulheres candidatas, que muitas estão dizendo ainda que não tiveram acesso ao recurso do fundo, né, e a campanha já está aí. Sim. Não, essa questão, as mulheres, as candidaturas femininas e negras terão acesso ao FEFEC até o dia 12 de setembro. Porque, inclusive, essa data é fixada. Mas, por enquanto, assim, se o partido quiser passar antes, ok, mas existe essa data limite aí fixada. O que acontece que a gente estava falando? A partir do momento que o TSE informa que o fundo foi repassado pelo Tesouro Nacional, ele oficia os partidos para que os partidos, ele comunica os partidos, para que os partidos, então, definam as suas regras de distribuição, dizendo, olha, nós vamos, então, destinar, obrigatoriamente, tem que destinar o percentual para as candidaturas femininas, tem que destinar um percentual para as candidaturas de presidente da República e, geralmente, nesse caso, os partidos destinam a maior parte dos seus recursos para essas candidaturas, né, as candidaturas majoritárias, que a gente fala, para Senado, para deputado federal, para deputado estadual. Então, o partido definiu o montante que vai ser distribuído para essas candidaturas. Então, isso é oficiado também para o TSE, para que o TSE tome conhecimento, porque o TSE precisa fazer o acompanhamento da prestação de contas, não só das candidaturas individuais, mas o TSE também faz o acompanhamento da prestação de conta eleitoral dos partidos. Então, não é só a prestação, porque os partidos fazem prestação de contas anuais, mas eles fazem também prestação de contas de campanha. Então, todos esses valores que são informados, que vão ser repassados, eles vão ser confirmados pelo TSE. Inclusive, a questão da distribuição para as campanhas femininas e para as campanhas negras, né? Que a gente fala, porque ficou fixado, foi até uma evolução que a gente pode dizer da legislação desse ano, da fixação expressa de destinação para as candidaturas femininas, porque antes a gente tinha o quê? A gente tinha a cota, a gente tem a cota, mas antes a gente tinha a cota, e vamos lembrar, não é cota feminina, é cota de gênero, vale para um ou para outro. Então a gente tinha a cota de gênero, mas a gente não tinha de 30%, que foi fixado lá em 97, só que não tinha a obrigatoriedade de se destinar nenhum percentual do fundo para essas candidaturas. Não tinha, nem existia sequer a previsão de destinação de percentual para candidaturas negras. Com a evolução do entendimento jurisprudencial, o STF firmou, se não me engano, em 2018, que deveria haver a correlação entre o percentual destinado para as candidaturas de gênero
da mesma forma que existia na chapa. Então, por exemplo, se uma chapa lançou 30% de candidaturas femininas ou masculinas, 30% deveria ser destinado para essa candidatura de gênero, no mínimo, né? Porque o mínimo era 30%. Se fosse mais, então teria que se destinar mais para aquela candidatura. Qual que é o grande problema do financiamento de campanha que a gente... E aí vamos trazer para a perspectiva feminina. E aí a gente pode até destrinchar, porque nesse universo de feminismos aí temos vários problemas, e nós temos problemas também com relação às candidaturas masculinas negras, né? Então, assim, o Partido Nacional, ele vai receber esse fundo, esse FEFEC, através do TSE, considerando, e tem que considerar aqueles limites lá que ele vai observar, que ele informou para o TSE que ele vai observar. O Nacional, ele vai destinar para os diretórios estaduais uma certa quantidade de dinheiro. E aí começa a grande questão, porque não tem uma regra que diz que, obrigatoriamente, os estaduais têm que destinar um dinheiro para todas as candidaturas femininas. Não. O Nacional falou que vai destinar uma porcentagem daquele fundo para as candidaturas femininas, para as candidaturas negras e para as candidaturas de outros cargos, mas o estadual, ele geralmente vai destinar o dinheiro para aquelas candidaturas que a gente diz que tem mais potencial. O que seriam essas candidaturas com mais potencial? Aquelas candidaturas que têm mais possibilidade de vitória no pleito. Então, aquela candidata mulher que tem mais oportunidade, tem mais possibilidade de ser eleita, ela vai receber uma destinação maior desse fundo. Então, os diretórios estaduais, eles não têm uma obrigatoriedade de fazer uma distribuição igualitária, nem considerando o gênero e nem, assim, vamos dizer, paridade entre os gêneros e nem entre um gênero só. Então, assim, tem mulher que recebe uma soma, vamos colocar assim, interessante de dinheiro para financiar a sua campanha, mas tem mulher que não recebe nada. Tem mulher que recebe R$500, tem mulher que recebe 1.000. Então, existe isso porque não tem uma obrigatoriedade de que os partidos façam uma distribuição igualitária, considerando o gênero e outras questões. Por isso que a gente fala que muitas vezes a gente tem que começar a mudança dentro dos partidos por meio de maior representatividade feminina nas executivas, né? Então, assim, eleger mais mulheres para as direções executivas dos diretórios estaduais, dos municipais, para que essas mulheres, então, possam começar a pautar com mais força essa distribuição dentro dos partidos. O TSE já recomendou, mas o TSE só pode recomendar porque o TSE não pode legislar. Na eleição, na última eleição, se não me engano, o TSE pediu uma recomendação para os partidos para que eles pudessem fazer essa distribuição de forma mais igualitária, ou observando o percentual que efetivamente era das candidaturas. Então, aí foi só uma recomendação, aí veio uma evolução legislativa de acordo com o entendimento do STF, que firmou, então, que o percentual deveria acompanhar, o percentual de destinação deveria acompanhar o percentual de candidaturas nas chapas. Então, esse ano, na resolução,
a gente tem justamente a previsão de que seja destinado para as candidaturas femininas o percentual correspondente à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%. Isso está previsto na resolução 23.607. E aí também está previsto, e a gente pode considerar um avanço, que as candidaturas de pessoas negras, elas têm que corresponder a uma proporção, o percentual tem que corresponder a uma proporção de mulheres negras e não negras do gênero feminino e de homens negros e não negros do gênero masculino. Isso foi uma evolução porque essa resolução, a 23.607, ela é de 2019, ela valeu para as eleições de 2020, só que ela foi alterada pela resolução 23.665 de 2021, prevendo justamente esses percentuais, né? Então, assim, inclusive, tem a previsão nessa resolução de que a verba do FEFEC destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras, elas têm que ser aplicadas exclusivamente nessas campanhas, sendo considerado ilícito o emprego do financiamento de outras campanhas que não são contempladas nessas cotas que elas se destinam, ou seja, a destinação é específica. Então, assim, o que a gente pode perceber, Maiane, é que apesar de a evolução, né, para maior representatividade feminina, porque o financiamento de campanha significa, sim, maior possibilidade de representação feminina nos parlamentos, a gente percebe uma evolução, um esforço do TSE no sentido de permitir ou possibilitar, né, uma disputa menos desigual, porque a gente ainda está muito longe, muito longe de uma, não vou nem dizer igualdade, mas assim, de uma diminuição real da desigualdade que a gente tem em relação a homens e mulheres. E aí, se a gente for puxar, destrinchar mais, e a gente for puxar ali as idiosincrasias que a gente tem que levar em consideração as mulheres negras, que têm uma perspectiva totalmente diferente das mulheres brancas, a gente tem que pensar nas mulheres indígenas, a gente tem que pensar nas trans, né? A gente tem que pensar também nos homens negros, como eu falei, e a ONU, inclusive, ela fez um levantamento, por assim dizer, uma newsletter, né, da campanha Violência Não pelos Direitos Políticos das Mulheres, porque quando a gente fala de financiamento de campanha, a gente hoje considera já como uma espécie de violência política de gênero, né, o desvirtuamento desse financiamento feminino, então, das verbas desse fundo, as candidaturas fraudulentas que a gente conhece comumente como candidaturas laranja, tudo isso hoje é considerado uma espécie de violência política de gênero. Por quê? Porque impede que a mulher, de fato, ocupe ali o seu espaço, que exerça com plenitude o seu direito político, porque o direito político das mulheres não é só votar, é ser votada também. Então, a partir do momento que você impõe um empecilho para a mulher ocupar algum espaço de poder, e aí a falta de financiamento ou desvirtuamento dessas verbas é uma violência política de gênero. E a ONU fez um levantamento, reuniu vários dados aí através de entrevistas sobre a participação política das mulheres nas eleições municipais de 2020. E entre os dados levantados, assim, chama muito a atenção o fato de que mais de 28% o FEFEC da última eleição foi um pouco mais de 2 bilhões,
Então, 28% desses 2 bilhões foram destinados a candidaturas femininas, enquanto quase 72%, né, desse fundo, ele foi destinado para campanhas masculinas. Então, assim, a gente já vê a discrepância enorme aí. E, de fato, as mulheres sem dinheiro, elas não vão fazer campanha. Os homens não fazem campanha sem dinheiro, né? Já é muito difícil, apesar de que esse espaço de poder, disputar o pleito e disputar o pleito com mais subsídios, é um espaço muito comum dos homens. Sempre foi, né? Sim, Mas para as mulheres, não. E aí mostra essa questão de estar com campanhas de fato compatíveis e que estejam ali, né, na disputa. Não sei se você concluiu essa parte, Ana. E a próxima pergunta é: quem pode doar? Empresas, pessoas físicas, né? Como que funciona as doações para as campanhas? Então, a empresa não pode doar. Como a gente viu, o financiamento privado ele está vedado. Se houver alguma doação de pessoa jurídica, vai ser considerado fonte vedada, pode aí dar uma desaprovação das contas, né? E aí é um grande problema, porque pode dar cassação do mandato. Mas, só que hoje, assim, as pessoas estão muito. Os partidos podem receber financiamento de empresas, as candidaturas que não podem receber. Mas, assim, as candidaturas, elas estão muito já atentas a isso, porque, de fato, não pode, é vedado. Então, se houver essa doação, vai ter que ser devolvida, não pode. E aí corre o risco de ter as contas desaprovadas, né? Agora, a pessoa física, como eu falei, ela pode doar até 10% daquilo que ela declarou no imposto de renda do exercício anterior. Se ela não declara o imposto de renda, ela pode doar até R$ 1.064,10, mas pode doar também, não só dinheiro, como eu falei, ela pode doar bens ou serviços. Então, tem um carro, tem uma moto, quero doar para a campanha, posso doar. Sou secretária executiva, quero doar esse serviço para a campanha, posso doar esse serviço para a campanha. Tenho um imóvel, quero doar, posso doar também. E, como eu falei, através de vaquinha, pode fazer também a transferência para a conta do candidato, porque 3 contas têm que ser abertas, né? E uma das contas é justamente para cada campanha tem que abrir, no mínimo, obrigatoriamente 3 contas. Uma das contas é justamente para receber doação. Que seria, então, a doação direta, essa Sim. conta. Sim. A vaquinha também, aquele valor que foi arrecadado na vaquinha virtual, porque a partir do dia 15 de maio, Até era a minha próxima pergunta, como que tá, então funcionam pode fazer a as pergunta. vaquinhas virtuais? Então, as vaquinhas virtuais, eu sou entusiasta das vaquinhas virtuais, eu acho um mecanismo sensacional, é bem legal, assim. Sim. E dá muita transparência. Hoje, as empresas que elas estão cadastradas no TSE, porque somente empresas cadastradas no TSE que podem oferecer esses serviços para os candidatos e candidatas. Então, a empresa vai lá, se habilita junto ao TSE, tem que apresentar uma série de documentações, então tudo tem lastro. A questão da transparência na prestação de contas é um objetivo que o TSE vem perseguindo por muitos tempos, que a Justiça Eleitoral como um todo vem perseguindo,
porque, de fato, é dinheiro público e dinheiro das pessoas que está ali sendo investido, por assim dizer, no financiamento das candidaturas. Então, tem que ter o máximo de transparência possível. Todo mundo quer saber como o seu dinheiro vai ser aplicado. Então, a vaquinha virtual, a empresa se cadastra no TSE, entrega uma série de documentos, o TSE libera essa empresa, e aí o TSE sempre libera uma listagem das empresas que foram cadastradas e aprovadas para para prestar esse serviço. Então, a partir do dia 15 de maio desse ano, foi permitido que os pré-candidatos e as pré-candidatas, então, contratassem alguma plataforma aí para abrir a sua vaquinha virtual e então fizessem campanhas de arrecadação por meio das vaquinhas virtuais. E aí a pessoa é muito simples, você consegue fazer pelo celular, pelo computador, enfim. A pessoa se cadastra ali e faz a sua doação, né? Esse valor que é feito, que é doado através da vaquinha virtual, a partir do dia 15 de maio e até o dia 15 de agosto, ele fica retido nessa plataforma aí que foi contratada pela candidata ou pelo candidato. Não pode ser liberado. Por quê? Porque não houve ainda o registro de candidatura. A gente segue um calendário eleitoral que a Justiça Eleitoral, o TSE, solta sempre, falando qual a data certinha do quê. Então, a partir do dia 15 de maio, foi liberada a vaquinha virtual. O registro de candidatura se encerrou no dia 15 de agosto, ou seja, os partidos, fora as vagas remanescentes, que tem um prazo a mais e tal. E as candidaturas que depois avulsas não, individuais que podem ser feitas se o partido não fez, mas não vou entrar muito nisso aqui, não. Então, dia 15 de agosto era o prazo final para o registro de candidatura. Quando é feito o registro de candidatura, mesmo que ainda não tenha sido julgado deferida a candidatura, está ali liberado o CNPJ. Havendo a liberação do CNPJ para cada candidatura, é permitida a abertura de conta. Então, a pessoa, a candidata ou o candidato, ele pega aquele CNPJ, emite um documento, né, para abertura de contas com aquele CNPJ, e aí, quando abre a conta, aí o dinheiro da vaquinha vai ser transferida para a conta, e aí a candidata ou o candidato pode utilizar esse dinheiro. Se o pré-candidato ou a pré-candidata desistisse, esse dinheiro seria devolvido, né? Mesmo que depois tivesse sido enviado o requerimento de registro de candidatura dessa pré-candidata lá, se ela desistiu, o dinheiro tem que ser devolvido, né? Se aconteceu alguma situação que obrigou determinado candidato ou candidata a desistir da campanha, a ser substituído, o dinheiro tem que ser devolvido. O dinheiro não vai ser utilizado, o dinheiro tem que ser devolvido. Da mesma forma que o FEFEC, como a gente falou, tem que ser devolvido para o Tesouro Nacional ou o fundo partidário tem que ser devolvido para o partido. Então, assim, e a vaquinha, ela é muito interessante porque gera um relatório, a partir do momento que é transferido o valor, gera um relatório que tem que ser informado para a Justiça Eleitoral, de cada valor que você recebe ali, depois, à medida que você vai transferindo, você sempre vai gerando esse relatório para enviar. Oiê! Que linda, boa noite! Essa aí será que vai ser uma futura candidata lutando pelos direitos das mulheres, Maiane? Será, hein? Será? Eu tenho certeza que se for, nossa, vai arrasar aí na parte do tráfego, do impulsionamento, do marketing, enfim, porque a Maiane é fera, gente. Da comunicação como um todo, porque Maiane, eu sou fã da Maiane.
Mas E eu então sou é fã da isso. Ana Raquel. Ah, obrigada, Vani. É isso, a vaquinha é um mecanismo muito interessante que dá muita segurança para quem está doando, porque quando você doa, você já recebe, você tem que receber o recibo eleitoral. Então, a vaquinha já te envia esse recibo, né? E também vai informando para a candidata e para o candidato, e sempre tem esse relatório aí que também tem que ser entregue para a Justiça Eleitoral. É um mecanismo muito legal. E, assim, para as candidaturas que a gente sabe que não recebem muita grana, ou, assim, que a gente sabe que vai receber pouco, é o ideal, porque é uma forma, de fato, de conseguir um recurso a mais para a sua candidatura, porque é como a gente falou, a distribuição interna dos recursos fica a critério do partido. Então, pode ser, de fato, pode ser que uma candidatura receba R$ 0 para a sua campanha. E aí, o que resta? Resta a doação por meio da vaquinha, ou a doação direta ali de uma pessoa para a sua conta, enfim. Ana, e a pessoa que doa, né? Ela pode deduzir no imposto de renda dela Sim, tem que essa ser doação? informado, tem que ser informado no imposto de renda dela que houve aquela doação, né? Uhum. É aquilo que a gente falou, por isso que tem que observar também os 10% de acordo com o exercício anterior, o que foi informado no imposto de renda do exercício anterior, até porque se ultrapassar o limite, tanto o candidato quanto a pessoa que doou pode ter problemas, né? Então, a prestação de contas, Maiane, eu acho assim, é muito burocrática, mas eu acho que tem que ser, né? Uhum, Se a com gente tem um certeza. fundo de 5 bilhões aí para essas candidaturas, tem uma federação que vai receber mais de 700 milhões de reais. Então, a gente tem que começar a fazer um pensamento, assim, um pensamento crítico. 700 milhões de reais é muito dinheiro num país que tem uma desigualdade muito grande, num país em que voltou para o mapa da fome. 700 milhões de reais para um partido promover as suas candidaturas, até que ponto isso não influencia, não propicia, né, vamos colocar dessa forma, uma disputa desigual, porque tem partido que vai receber pouquíssimo. Então, como que isso se atrapalha a representatividade de vários outros grupos nos espaços de poder, né? Porque a gente sabe, assim, que às vezes a pessoa está ali num partido que ela tem mais chance de ser eleita porque recebe mais um dinheiro, tem possibilidade de receber dinheiro, mas tem gente que está em partido por questão ideológica, né? E aí eu acho que a gente tem que começar a fazer algumas análises críticas, né? Como que isso influencia no eleitorado, efetivamente. Se a intenção da justiça eleitoral é sempre fazer com que a disputa seja mais igual possível, né, que não haja um abuso do que a gente chama, não haja o abuso do poder econômico. Até que ponto, então, está sendo observado esse possível não abuso com uma distribuição dessa, né? Então, assim, são algumas perguntas que a gente tem que fazer, algumas análises que a gente tem que fazer, porque é muito dinheiro e a gente sabe que campanha é cara e não é muito fácil fazer campanha sem dinheiro. Tem um exemplo muito bom que eu gosto, mas ela já tinha um trabalho, e você conhece ela, mas ela já tinha um trabalho assim maravilhoso por outras questões e o grupo dela é muito subrepresentado, que é a Duda Salabert, né? Ela está ali inserida no grupo LGBT, mas ela é trans, né? E aí, ela na verdade gosta de falar que é travesti, né?
é um grupo extremamente subrepresentado que sofre uma violência política estrondosa. Ela está relatando assim, as diversas ameaças que ela vem sofrendo. Ela fez a campanha dela e ela foi eleita vereadora por BH com o dobro de votos do segundo colocado. E assim, eu torço muito por ela. Eu conheci a Duda antes dela se candidatar, muito antes dela se candidatar, e já acompanhava o trabalho dela. E assim, ela fez a campanha dela zero impressão de qualquer coisa. Ela não imprimiu nada, porque uma das pautas dela é o meio ambiente. Então, ela fez com pouco recurso e assim, zero impressão de santinho, de qualquer material de campanha. E ela já declarou que ela vai fazer de novo a campanha da mesma forma, zero impressão de qualquer coisa para essa campanha que ela está disputando agora. E assim, eu acredito que agora ela vai receber um pouco mais de verba, mas ela vai receber porque ela teve uma votação estrondosa para vereadora. Se não fosse isso, dificilmente ela teria uma destinação maior de recursos. A gente sabe disso, né? Então, por isso é muito importante que haja a ocupação primeiro nos diretórios, para que é aquilo que eu falei, a gente comece a pautar a distribuição dos fundos dentro do partido. Porque se não for assim, dificilmente a gente vai ter outros recursos. E a Duda, como ela já fazia um trabalho muito bom antes de se candidatar, porque ela tem uma ONG que ela já assim, prestou assistência para as travestis e tal, e ela era muito conhecida na área, ela teve muito apoio do grupo dela. Então, ela passou a ser conhecida. Para essas candidaturas, é muito mais difícil se sobressair e conseguir um financiamento até por meio de vaquinha, assim. Então, quando você se lança, você tem que fazer um trabalho de comunicação, que é a sua área, e você fala muito bem disso. Eu já assisti várias vezes que você falou, eu gosto muito de te assistir falando, porque eu sempre aprendo, que é justamente isso, você fazer um trabalho muito bom de comunicação, porque aí, quando você tem a oportunidade de soltar a sua vaquinha, você vai ter uma arrecadação melhor. E aí você vai ter a chance, então, de poder fazer a sua campanha de uma forma melhor. E aí a gente, assim, tem muita dificuldade, tem muita mulher que deixa de entrar na política, não por falta de interesse na política ou por falta de interesse em disputar, mas porque uma mulher não vai deixar de sustentar o seu lar, porque uma mulher não vai deixar de prover qualquer melhoria ou básico para os seus filhos, ou mulher também cuida muito da mãe, do pai, dos avós, enfim, não vai deixar de prover nada para poder se lançar na política. Então, assim, trazendo para a perspectiva das campanhas femininas e das campanhas de mulheres negras, enfim, é uma violência que as mulheres sofrem muito antes da campanha em si. Mas aí, nas campanhas, a gente vê com mais intensidade essa violência política de gênero, né? Com Eu espero que certeza, Ana. é. A gente espera que mude, né? E que a gente possa ter mais acesso e que também as campanhas no Brasil elas possam baratear, né, a forma de fazer campanha para que mais pessoas tenham acesso, para que a gente tenha, né, mais representatividade de fato da sociedade dentro dos parlamentos, dentro dos espaços de poder. E nesse sentido, você disse que as pessoas também podem doar serviços, né? Sim. Por exemplo, doar um espaço, como que isso entra na prestação de contas, né? Essas doações de serviços, de espaços,
de carro, né? Enfim, outras doações que não sejam recurso financeiro, mas que são recursos materiais que Estimáveis em ajudam numa dinheiro. campanha. Isso. Sim. E queria rapidinho dar boa noite para Valdeni Ferreira, que está nos acompanhando, para a Drica Guzzi e a Bruna, que mandou um parabéns aqui para a gente, né? Que é muito importante esse debate para a questão dos cidadãs e dos cidadãos do Brasil. Sim. Então, é feito um contrato de cessão, então é um contrato de cessão de bem móvel ou imóvel, ou de um serviço mesmo, e nesse contrato é estipulado um valor. Então, se for por bem imóvel, uma casa que está sendo doada para um comitê, né? Tem um comitê central e pode ter vários outros comitês. Então, quem é deputado estadual, por exemplo, pode ter um comitê central aqui em Goiânia e comitês espalhados no estado. Esses comitês, eles têm que ser informados para a Justiça Eleitoral. Isso está em resolução, a gente tem que informar o endereço de onde está acontecendo estão funcionando esses comitês. É feito um contrato de cessão, e aí esse contrato tem que ser feito com quem é proprietário do imóvel. Então, a gente, enquanto advogado eleitoralista, qual que é a recomendação? Você tem que pegar cópia do registro em cartório desse imóvel, e aí, então, é estipulado um valor que a orientação seja valor de mercado. Então, a campanha pode efetuar um gasto a partir do momento que a conta está aberta e é gerado o primeiro relatório daquela conta. Então, você fez uma contratação, no nosso caso aqui, como eu expliquei, podia ser feito o registro de candidatura até dia 15 de agosto. Muitos partidos fizeram o requerimento do registro de candidatura antes do dia 15 de agosto, então puderam abrir suas contas antes, enfim. E aí a propaganda eleitoral também começa no dia 16, ali pelo calendário eleitoral. Mas o gasto ele é permitido a partir do momento que abriu a conta e teve a primeira movimentação, gerou o primeiro relatório, pode ser feito. Então, você faz o contrato com a pessoa que está doando aquele imóvel, o valor é um valor de mercado que a gente recomenda para você contratar ali, seja daquela data, vamos supor, 16 de agosto, até o dia 2 de outubro, que é quando encerra a campanha eleitoral, se não tiver segundo turno, mas para a maioria das campanhas, tipo senador, deputado estadual, deputado federal, se encerra no dia 2 de outubro. Para governo e para presidente pode ter segundo turno. Aí não se encerra no dia 2, se encerra no último domingo de outubro, que dá. Deixa eu olhar aqui, agora eu tenho que olhar. Dá no dia 30. No dia 30 de outubro. Então, assim, para governo e para presidente da República, se tiver segundo turno, as contratações podem acontecer os gastos podem acontecer até dia 30 de outubro. Então, assim, você vai fazer o contrato, considerando a data ali, como eu falei, 16 de agosto, até o dia 2 de outubro, vai colocar o valor ali de aluguel desse período para casa, ou para o carro, ou para a moto. E aí vai ser gerado o recibo eleitoral e tudo mais, de que você está doando aquilo. Então, por que você tem que colocar em valor? Porque a doação é estimável em dinheiro, e aí tem que observar limite de doação e todas aquelas questões. Você tem que informar no seu imposto de renda, isso vai ser informado na prestação de contas da candidata ou do candidato. Então, tudo tem que ter lastro, tudo. E aí, justamente por isso que precisa ser em nome de quem é proprietário de fato. Então, o imóvel tem que ser registrado no nome daquela pessoa que está doando, e a moto ou o carro também tem que ser em nome daquela pessoa que está doando. E aí, serviços, quem pode doar o serviço? Justamente aquela pessoa
que está doando o serviço. Então, eu posso doar, você pode doar, né? Qualquer pessoa pode doar esses serviços, e aí é feito um contrato de cessão de serviços. Cabe aí o jurídico trabalhar em conjunto com um contador ou uma contadora que seja especializado em contas eleitorais, em prestação de contas eleitorais. Por quê? Porque todo gasto de campanha, Maiane, e toda doação tem que ser informada para a Justiça Eleitoral por meio do sistema, que é o SPCE, em até 72 horas. Então, eu candidata, fiz um gasto, né, contratei a sua empresa, Maiane, por exemplo, ou contratei você para fazer o tráfego da minha campanha. Eu tenho que informar em até 72 horas esse gasto para a Justiça Eleitoral. E aí, a gente tem prestação de contas parcial e prestação de contas final. A prestação de contas parcial, tudo o que eu recebi e o que eu gastei, eu tenho que informar para a Justiça Eleitoral até o dia 15 de setembro. Essa é a parcial. Ali, num período entre 13 e 15 de setembro, essa parcial tem que ser enviada pelo sistema para ser analisada pela ASEPA, que é a área técnica da Justiça Eleitoral, para análise das contas. E aí, encerrou o período eleitoral, tem que encerrar as contas, você tem que encerrar aquelas 3 contas que eu falei, a de doação, do fundo partidário, do FEFEC, você tem que encerrar. E aí, encerrou, você vai encerrar a sua prestação de contas, vai enviar para a Justiça Eleitoral. As prestações de contas de candidatos eleitos têm preferência de julgamento. Por quê? Porque se tiver algum problema e for julgado, por exemplo, contas não prestadas, ou se ficar configurado ali algum abuso de poder econômico e tal, pode até haver a cassação de mandato. Então, a preferência é para candidatos eleitos, e os candidatos não eleitos, as contas deles vão ser julgadas depois. Por isso que a gente fala, né? Tem um período aí pós-eleição que o pessoal não considera, mas esse período pós-eleição é justamente isso, o acompanhamento das prestações de contas eleitorais. E não é porque a candidata ou o candidato não foi eleito que não vai ter problema. Às vezes tem muito problema desses candidatos que não foram eleitos, e aí a prestação pode levar, não demora tanto, mas pode levar, assim, até 1 ano depois das eleições para ser julgado, 2 anos para ser julgado, sabe? E aí, eu gostaria de destacar uma questão, Maiane, que também tem um recorte aí de gênero. As candidaturas femininas, elas sofrem com a questão da prestação de contas. Por quê? Porque isso vem mudando, mas ainda é uma realidade, principalmente se a gente for considerar cidades assim mais distantes, mais remotas, enfim. A prestação de contas eleitoral, ela é muito técnica, tem muita regra que precisa ser seguida. Se tiver questionamento, a gente tem 3 dias para sanar, para manifestar, para juntar documentação. Então, assim, o prazo é muito curto. Quem não tem um suporte jurídico e contábil pode ter aí suas contas julgadas não prestadas, pode ter uma multa, pode ter que devolver o dobro daquilo que ficou ali considerado como um gasto irregular. E, além de tudo, a pessoa pode ter alguns direitos civis obstados. Por exemplo, ficar impedido de tirar passaporte, ficar impedido de tomar posse em um concurso, né? Ficar impedido de assumir um cargo comissionado. Por quê? Porque não prestou contas. Então, a prestação de contas, ela é muito séria e, muitas vezes, o partido, principalmente com as candidaturas femininas,
eles não fomentam a participação feminina de fato e procuram candidaturas femininas somente para preencher as cotas. Isso acontece muito, então muitas vezes são candidaturas que não têm, né, viabilidade nenhuma, estão ali só para preencher cota mesmo. E depois essas mulheres, que a gente pode dizer que foram usadas, elas são deixadas a Deus dará. Por quê? Porque o partido não oferece uma assistência jurídica e nem contábil, e muitas mulheres nem ficam sabendo que tem que prestar contas, nem ficam sabendo que estão ali com irregularidades na prestação de contas, porque muitas vezes na hora de fazer o registro de candidatura, os partidos colocam como contato o telefone do partido, colocam como contato o endereço do partido, apesar de que tem que pegar ali uma declaração da candidata dizendo: declaro que vou prestar contas para a Justiça Eleitoral, declaro que vou acompanhar o mural eletrônico. Mas se a mulher ela não tem conhecimento técnico, um conhecimento mínimo das leis eleitorais, ela não vai acompanhar mural eletrônico, ela não vai prestar contas, ela não vai cobrar isso do partido, né? Então, elas ficam muito desamparadas. Eu falo que muitas vezes tem uma solidão aí, tem um desamparo das mulheres que se lançam, muitas vezes até para ajudar os partidos, justamente por conta disso. E aí só descobre que tem algum problema quando precisou fazer alguma coisa e foi impedido de fazer essa coisa de fato. Então, assim, isso é violência política de gênero também. Tem muitas mulheres aí que têm problemas até hoje por conta disso. Tem mudado? Tem mudado. Muitos partidos hoje estão oferecendo, sim, assistência jurídica e contábil para essas candidaturas, mas tem muitos que ainda não. Então, fica aí o alerta para quem é candidata, que está se lançando aí, para cobrar do partido um apoio nesse sentido, para que o partido disponibilize aí uma assessoria jurídica e contábil que é obrigatória. A mulher ou o homem, independente, quando se lança candidato, ele tem que prestar contas. Tendo que prestar contas, é obrigatório ter um advogado cadastrado nessa prestação de contas e é obrigatório ter um contador cadastrado. Senão, não tem como prestar contas. E aí, então, você que é candidata, fica de olho, cobra do seu partido. Ana, quero agradecer, né, sua participação. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Tem tanta coisa para falar. Até tinha mais uma pergunta, não sei se eu faço, a gente estende mais um pouquinho, despede depois. Se você quiser. Então, finalizar com essa pergunta e depois a gente faz as considerações finais e se despede, então. Como agem as pessoas que fazem lobby, né, para colocar representantes na Câmara e nas assembleias, enfim, né? Como, por exemplo, a bancada rural, a bancada da bala, tem a ver com financiamento de campanha? Claro que tem, né? Assim, não é uma mão lava a outra, não tem como. Como a gente viu, inclusive, né? Não pode ter um financiamento privado para a campanha, mas o partido pode receber um financiamento privado. E aí, assim, a gente sabe que não é só a questão de financiamento de campanha, mas tem liberação para várias outras questões. Então, assim, olha, eu preciso de uma lei que gere alguma isenção para o tipo de atividade que eu quero trazer aqui, que eu quero instalar em tal estado, que eu quero trazer para o Brasil e tal, ou eu quero zerar algum imposto, assim, e tal. Esse lobby sempre ele vai proporcionar alguma coisa para aquele partido ali que tem maior representatividade
no parlamento, ou para um candidato especificamente. Assim como também acontece de forma reversa com as emendas parlamentares que podem servir para jogo político, né? Então, assim, da mesma forma que, eu preciso passar um projeto de lei aí, eu vou liberar uma emenda para vocês, então vocês aprovem aí esse meu pedido que eu vou liberar a emenda aí para vocês. O orçamento secreto vai aumentar. Então, claro que tem. Desde a época da Constituinte, a gente tem negociações assim, olha, vocês querem aprovar mais direitos trabalhistas? Isso está documentado, viu, Maiane? Você vai lá no site do Senado e lê a história da Constituição, de 30 anos da Constituição, isso está documentado lá. Então, eu falo isso porque eu tive que ler essas coisas para o mestrado. Entendeu? E aí, assim, a gente vive de lobby e de golpe, pequenos golpes, por assim dizer, desde, enfim, de antes da República e até hoje. Então, assim, vocês querem mais direitos trabalhistas? Ok, então eu vou liberar essa parte aqui do pacote aqui das emendas, mas vocês têm que liberar essa parte aqui do pacotão de emendas conservadoras. Então, é sempre assim, são negociações. Então, existem algumas negociações de fato que a gente, assim, não pode atestar que acontecem efetivamente, que a gente ouve falar, olha, se você passar, né, essa emenda aqui, esse projeto, enfim, na sua campanha eu não vou esquecer. A gente sabe que acontece. E aí, existem formas de burlar a legislação? Existem várias formas de burlar a legislação. E isso acontece, é um fato, né? E aí, assim, sim, Maiane, essa parte do lobby envolve financiamento, sim, de campanha. Envolve quem tem um CPF muito bom, né? Como a gente viu, a pessoa pode doar até 10% daquilo que declarou. Tem muita gente que nem declara efetivamente o que tem, mas ainda assim é muito alto. Então, tem gente que tem CPF muito bom e tem um poder de negociação com grupos políticos. Eu vou te dar um exemplo. A gente teve um candidato a presidente da República que já foi eleito aqui pelo nosso estado, que tem um CPF maravilhoso, todo mundo é louco com ele. E assim, quando ele foi candidato na última vez para presidente da República, a campanha dele foi bancada com recurso próprio. Toda a campanha. O CPF dele é maravilhoso. O que uma pessoa que tem um CPF... Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que ele fez lobby ou que ele faz lobby, não. Estou só pegando um exemplo. Quem tem um CPF muito bom pode fazer um lobby excelente. Olha, eu posso aí financiar a campanha, pode chegar num presidente de partido e dizer, ó, eu tenho aí capacidade de financiar a campanha de 30 candidatos seus. Eita, aí o presidente do partido vai falar, aceito. Então, você põe sua bancada para aprovar, para votar a favor aí de tal projeto, porque vai favorecer o meu grupo. É assim, o lobby funciona dessa forma. Também, não é só dessa forma, né? Aham, com certeza, Ana. E agora, realmente, né, eu quero te agradecer e dizer que estaremos de volta na próxima semana, né? E com Sim. mais uma edição do Segundamente, porque primeiramente é fora Fora Bolsonaro. Bolsonaro, pelo amor de Deus. De preferência no primeiro turno. Tomara, Que é para a gente ser feliz de novo. com certeza. Muito mais rápido, não ter que sofrer, né, com a história do segundo turno, que é outra movimentação, que é, né, enfim.
Aí Fora Bolsonaro. uma retificação, a mensagem que a gente recebeu, né, dando boa noite, parabéns, não era da Bruna, é da Geralda que está assistindo a Ô, gente. Geralda, um grande beijo para você, Geralda. Ana, então, assim, suas considerações finais, quero te agradecer. Ó, eu que agradeço por poder falar de temas eleitorais que eu amo, assim, eu sou muito fã da justiça eleitoral, eu gosto muito da legislação eleitoral, eu acho que a gente tem muito a avançar, mas é uma justiça que dessas que a gente tem por aqui, dessas instituições do judiciário que a gente tem, para mim é uma das que melhor funciona de fato, que melhor acompanha aí os anseios dos jurisdicionados. Eu sou muito fã da democracia, eu espero sim que a gente aprimore a democracia brasileira, então eu gosto muito de falar sobre as questões eleitorais e eu acho que eu só tenho a agradecer a vocês, só tenho a agradecer as mulheres na comunicação por me possibilitar falar de algo que eu gosto e de estar aqui com vocês. Eu gosto muito da Geralda, eu gosto muito de você também. Então, obrigada, gente. E é isso. Obrigada, Ana. Então, de novo, né, segundamente, porque primeiramente é fora Fora Bolsonaro. Bolsonaro. Até a próxima. Muito obrigada. Boa Obrigada pela noite. audiência. Boa Boa noite. noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.